Apesar de não ser um dos primeiros a serem lembrados quando o assunto é educação, o nome do psicólogo suíço Eduard Claparede se encontra num ponto de convergência entre várias correntes de pensamento. E sua obra favoreceu o desenvolvimento de duas das mais importantes linhas educacionais do século XX. Com as pesquisas de Daniela Almeida, Eduarda Marques, Flávia Ferreira, Lohane Andrade e Mariana Dicini, eu sou Edmar de Freitas e hoje irei falar um pouco sobre a vida e obra de Eduard Claparede. No ano de 1873, na Suíça, um país repleto de montanhas, lagos, vilas medievais, monumentos como a Torre do Relógio e os famosos Alpes suíços, especificamente na cidade de Genebra, nascia Eduard Claparede, uma criança de família protestante tradicionalmente calvinista. Quando jovem, formou-se em medicina e dedicou tempo e grande esforço ao direcionar sua carreira para a psicologia experimental. A sua escolha foi tão certeira que alguns de seus estudos influenciaram teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. Em 1905, publicou Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental, que teve grande repercussão. Logo depois, em 1912, criou o Instituto Jean-Jacques Rousseau, ou conhecido também como Academia de Genebra, com o objetivo de entender os estudos da psicologia infantil e sua aplicação no ensino. Não é possível mensurar o quanto esse ato contribuiu para o conhecimento, que é aplicado hoje em diversos cursos de faculdades pelo mundo. Mais tarde, o seu eterno discípulo Jean Piaget foi nomeado como chefe do Instituto e foi responsável por reformular e integrá-lo à Universidade de Genebra. Em 1924, Claparede foi um dos redatores do primeiro esboço de uma das cartas internacionais dos direitos da criança. E no ano seguinte, foi cofundador do Escritório Internacional de Educação, hoje órgão da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A convite de ninguém menos que Helena Tipoff, em 1930 o psicólogo veio para o Brasil, especificamente em Minas Gerais, e terminou de escrever um dos seus principais livros, A Educação Funcional. Dizem por aí que Claparede e Helena nutriam uma afeição diferenciada, algo que nunca saberemos ao certo. Por fim, sua vida se encerra em Genebra no ano de 1940, mas suas teorias e conceitos direcionados à educação infantil permeiam até os dias de hoje. Claparede descreve na introdução de seu livro Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental que o ensino precisava se basear no conhecimento das crianças. Ele achava que a educação deveria passar por uma revolução copernicana, deixando de ter o professor como centro para gravitar em torno do aluno. Trazia consigo o pensamento de que o desenvolvimento de todo ser humano é baseado numa procura de conservação da vida, o que ocorre pela interação com o ambiente. O psicólogo defendia uma abordagem funcionalista da psicologia, pela qual o ser humano é acima de tudo um organismo que funciona. Os fenômenos psicológicos, para ele, deviam ser abordados do ponto de vista do papel que exerce na vida do sujeito. Esses raciocínios levaram Claparede a formular a lei da necessidade do interesse, ou o princípio funcional, como tornou conhecido. Segundo ele, toda atividade desenvolvida pela criança é sempre suscitada por uma necessidade a ser satisfeita e pela qual ela está disposta a mobilizar energias. Cabe então ao professor colocar o aluno na situação adequada para que seu interesse seja despertado e permitir que ele adquira o conhecimento que vá de encontro ao que procura. É a necessidade que põe em movimento os indivíduos, animais e homens, e que faz vibrar os estímulos interiores para suas atividades, escreveu Claparede. Ele criticava a escola de seu tempo com os mesmos argumentos do filósofo John Dewey e dos pedagogos do movimento Escola Nova, que pregavam por uma escola mais ativa, na qual a aprendizagem se dá pela resolução de problemas. Todos eles condenavam a escola tradicional, por considerar o aluno como receptáculo de informações e defendiam a prioridade da educação sobre a instrução. O saber não tem nenhum valor funcional e não é um fim em si mesmo. Claparede. Surge então a noção de que a atividade e não a memorização é o verdadeiro vetor do aprendizado. Daí a importância que Claparede dava às brincadeiras e aos jogos. Eles serão recursos na estratégia de despertar,
no ambiente da escola, as necessidades e os interesses do aluno. Seja qual for a atividade que se queira realizar na sala de aula, deve-se encontrar um meio de apresentá-la como um jogo. Ele condenava o ensino de seu tempo, por não dar suporte aos educadores para uma prática profissional metódica, amparada pela ciência e que permitisse a atualização constante. Ele acreditava que a escola deveria priorizar o rendimento do aluno e deveria formar bons quadros profissionais para servir uma sociedade que investia nessa formação. Ele justificava sua proposta de uma escola sob medida, título de um dos seus livros, dizendo que na impossibilidade de ter uma escola para cada criança ou para cada tipo de inteligência, o sistema mais próximo seria o que permitisse a cada aluno reagrupar o mais livremente possível os elementos favoráveis ao desenvolvimento de suas condutas pessoais. Para isso, pregava reduzir o currículo obrigatório a conteúdos suficientes para a transmissão de um conhecimento que constituísse uma espécie de legado espiritual de uma mesma geração, deixando a maior parte do período letivo para atividades escolhidas pelo próprio aluno. Ele recomendava ainda a adoção de outras estratégias, isoladamente ou combinadas, para o melhor aproveitamento das potencialidades intelectuais de cada criança, como as classes paralelas, uma para estudantes mais inteligentes, outra para aqueles com maior dificuldade de aprendizado. E as classes móveis, que dariam a possibilidade de um mesmo aluno acompanhar diferentes disciplinas em ritmos diferentes, mais acelerados ou mais lentos, de acordo com as suas aptidões. É inegável as contribuições de Claparede à pedagogia e à educação como um todo. Graças a mulheres e homens como ele, nós podemos hoje, com olhos no passado, vislumbrar um futuro melhor. Do filósofo John Dewey. 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 Ah,